bem com vocês? Eu sou Laís Lima, você está no Boas de Books e hoje a gente vai falar sobre Tishtion, Quando a Magia Esgota, do Peterson Rodrigues, publicado pela editora Livros Ilimitados. O Peterson é escritor e professor de inglês, ele mora no Rio de Janeiro, tem 28 anos, mestra sessões de RPG e joga RPG desde os 15 anos de idade. Mas para você que não tem a menor ideia do que é RPG e quer saber mais sobre, eu não vou explicar aqui. Eu vou deixar um link para vocês aqui em cima de um vídeo onde eu explico o básico sobre o que é RPG ou Role Playing Game. Imagina um mundo onde a magia é a força vital do ser humano. Nesse livro nós somos apresentados a Tishtion, que é um mundo onde a magia é como se fosse o oxigênio que a gente respira. É a força vital da população que nele habita. O problema-chave desse livro é que nós somos apresentados a esse mundo no momento em que a magia dele está acabando. O protagonista dessa história é o Joey. O Joey mora em um povoado chamado Povoado. E esse povoado é circundado por uma muralha invisível, mágica. Além dessa muralha que serve como um muro invisível de proteção para quem está dentro do povoado, essa cidade também é protegida por guardiões. Esses guardiões, para quem conhece o mundo do RPG, é como se fossem construtos que vieram de jovens da própria vila e que passaram por um ritual até se tornarem esses guardiões que voam em cavalos alados e protegem as redondezas da aldeia. Esse povoado também é governado pelos anciãos. Todas as decisões que acontecem no meio do povoado, sejam decisões das mais simples até as mais complexas, são decididas pelos anciãos da cidade. Dentre eles está o Sandor, pai de criação do Joey, que é o nosso protagonista. O Joey tem uma paixonite de adolescente pela Dillian, que é filha de uma família que chegou no povoado, e a aventura realmente começa quando essa Dillian é sequestrada. Um dos grandes agentes desses sequestros que estão acontecendo no povoado e também fora deles, em outros povoados vizinhos, é Jakub. Jakub é chamado de o Mago das Aranhas e o serviço dele é realmente esse: sequestrar algumas jovens para servir de inspiração para os seres humanos. É aí que entra o nosso mundo real. Peterson vai fazer essa ligação entre o mundo de Tishtion e o nosso mundo através dessas jovens que são sequestradas para servir de inspiração para os artistas do nosso mundo real. Todo esse negócio de compra, venda, sequestro é pago por meio de magia. O que Joey não sabe é que ele tem uma participação especial nessa busca pela magia que está se esgotando. Depois do sequestro da sua amada, então Joey segue em busca. Ele vai para fora das muralhas da cidade, quebra a muralha invisível lá com a magia poderosa dele, e ele sai com seu amigo de infância, o Lothar, atrás da Dillian. Enquanto essa busca pela Dillian acontece, os três lords da magia também estão em busca da magia que está acabando no mundo. Só que essa busca para eles tem que acontecer de uma forma meio diferente, que eu não vou falar o que é, porque aí sim será spoiler. Eu sei que esses lords da magia se apresentam como os vilões da história, junto com Jakub, o cara lá das aranhas. Basicamente é essa a história de Tishtion, Quando a Magia Esgota. Um mundo onde a força vital é a magia, só que ela tá acabando. Tanto os heróis quanto os vilões da história têm o mesmo objetivo: ter a magia de volta ao seu mundo. Algumas características bem legais que a gente vê em Tishtion: primeiro é aquele grupo de aventureiros que sempre saem em sessões de RPG para combater monstros e para encontrar outras raças. A gente vê a busca por Dillian feita pelo Joey, que é um mago propriamente dito no RPG. Ele tem uma magia que ele vai descobrindo essa magia aos poucos. Na verdade ele seria mais como um feiticeiro e não um mago, porque o mago no RPG medieval geralmente é aquele camarada que estuda a magia. O Joey não, o Joey tem essa magia de nascença e ele vai descobrindo como controlá-la aos poucos.
Junto com ele nós temos o Lothar, que é o seu amigo de infância. O Lothar é um rastreador, batedor, é aquele camarada que sai na frente do grupo para guiar o grupo. Ele tem um sentido muito aguçado, ele consegue ver quem passou por aquele lugar, consegue sentir e descobrir através de pistas que ele acha na natureza quanto tempo uma pessoa, um grupo de pessoas esteve ali. E a gente tem junto com ele o Nijoroge, que é um bárbaro, um clássico bárbaro, que é aquele camarada que sai na frente de todo mundo e tem uma fúria descontrolada que sai batendo em tudo que vê pela frente. Como todo bom e velho RPG medieval ou clássico RPG estilo D&D, a gente tem que ter dragão. E o meu personagem preferido desse livro, que só vai aparecer da metade pro final e vai ter uma participação super importante da metade pro final do livro, é o Akultote, que é um dragão zumbi. É um dragão feito de osso só, é o único da espécie, é o único que sobrou de uma devastação que teve aí com os dragões. Mas eu não vou falar muito dele, porque senão tudo que eu falar sobre ele aqui vai ser meio que um spoiler do livro. O Peterson escreve muito o primeiro livro dele, mas ele tem muito ainda o que crescer. Mas já nesse primeiro livro ele mostrou para o que veio. Amei essa história aqui, vocês já podem ver pelo número de marcações. E principalmente, para quem gosta de RPG ou para quem quer saber como é realmente o jogo de RPG, para quem nunca jogou, lê Tishtion que você vai entender exatamente como é uma sessão de RPG. A linguagem do Peterson é super simples, apesar de não menosprezar a inteligência do leitor. Ele vai dando explicações paulatinamente, assim como um mestre de RPG faz. Pontos negativos do livro. Aí vem a pessoa chata falar de ponto negativo do livro. O primeiro ponto negativo foi a revisão do livro. Essas marcações verdes que vocês estão vendo aqui foram os erros que eu encontrei. Tem mais ainda, só que teve alguns que eu deixei passar. E eu encontrei erros. Quando são assim, você encontra um ou dois só, eu deixo passar numa boa. Mas quando eles começam a ficar frequentes, aí é tenso. Aí começa a atrapalhar a leitura. Outro ponto que me atrapalhou um pouquinho, na verdade muito, eu demorei para me acostumar com isso, foi isso aqui. Por exemplo, quando tem no mesmo capítulo uma quebra de um parágrafo para o outro, dá a entender que aquele parágrafo está na mesma história daquele capítulo, mas não faz parte da mesma cena do parágrafo anterior. Ou é uma cena diferente com outros personagens, ou é uma parte diferente dos mesmos personagens, mas em um tempo já posterior. Um ponto que eu achei fantástico que o Peterson Rodrigues fez aqui no livro foi a evolução do personagem. Muitas vezes a gente pega um livro onde o protagonista é todo abobalhado no início, mas de uma hora para outra ele vira o bambambam do livro. Aqui não, o Joey ele começa como qualquer ser humano, aprendendo aquilo que ele precisa aprender no decorrer da história. O Peterson conseguiu evoluir o personagem de forma realista, apesar de ser um livro de fantasia. Porque apesar de ser um livro de fantasia, o personagem é um ser humano e todo ser humano evolui de forma gradativa e não de uma hora para outra. Então já deu para perceber que eu amei esse livro aqui, que eu quero continuação. Se vocês quiserem ler os primeiros capítulos de Tishtion, tem no Wattpad, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E além dos primeiros capítulos, também tem alguns contos avulsos do mundo de Tishtion que o Peterson escreveu, que não tem a ver com a história em si, que não vai dar nenhum spoiler para você, mas que tem a ver com o mundo, e você pode entender como é que funciona toda a criação e construção do mundo e da magia aqui em Tishtion. É tudo gratuito, não precisa pagar nada, é só você chegar lá e ler. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Vou deixar todos os contatos do Peterson Rodrigues aqui embaixo também. Se você gostou da história, se você quer que eu esclareça mais um pouco sobre a história de Tishtion aqui pra você, comenta aqui embaixo. Pode deixar pergunta, comentário, tudo que você quiser aí que eu vou responder. Se você é novo por aqui e ainda não conhece o Boards e Books, se inscreve nesse botão vermelho aqui para acompanhar as próximas atualizações do canal. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau! Mas vamos logo, sem mais delongas, ao que chegou no mês de setembro para Moá. De jogo chegou para mim o jogo Arte Moderna. Esse jogo aqui é o jogo que eu